Boa tarde, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o livro A Garota do Orfanato Sombrio. Vocês já leram? Nossa, é muito bom. Vou fazer um resuminho breve. Por quê? Porque eu não quero ficar entrando em detalhes, porque aí eu desmotivaria vocês a lerem, certo? Eu quero que vocês... Eu espero que vocês gostem desse livro, desse resumo, desse breve resumo, e leiam, quem sabe, não é? Mas vamos lá então. Mas eu não vou fazer, como disse, um resumo detalhado, porque o meu objetivo não é dar spoilers, é falar de um modo geral do que se trata esse livro, tudo bem? Esse livro, maravilhoso, eu achei ele maravilhoso. Ele fala sobre o quê? Primeiro, é um livro que mistura mistério, é um livro de mistério, suspense. É uma mistura de suspense, com um pouquinho de terror, com um pouco de comédia, com um pouco de romance, drama também, tudo misturado. Mas o gênero predominante deste livro é o suspense e o terror, certo? Mas mais o suspense, porque eu percebi predominância do suspense e do romance, certo? É difícil falar em predominância, porque aborda, como eu já disse, vários gêneros, mas é mais suspense do que terror, já digo, tá bom? Pela capa eu pensei que fosse terror, porque, nossa, Garota do Orfanato Sombrio, terror. Não. É mais suspense do que terror, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos à história. Está vendo essa menina aqui? Ela é a personagem principal, chamada Aileen Stone. Mas todo mundo conhecia ela como Echo. Por quê? Porque quando ela era criança, ela imitava todos à sua volta. Por isso, ela é chamada de Echo durante toda a narrativa, tudo bem? A história é o seguinte: Echo acorda em um lugar estranho. Ela não sabe onde ela está. Então ela fica com muito medo, até que ela molha até que ela faz xixi na cama, tá bom? Ela acorda com medo, acaba fazendo xixi na cama, mas isso não vem ao caso. O que acontece? Ela se vê num lugar estranho, com pessoas estranhas, com vários adolescentes que ela nunca viu na vida. Então o começo é muito assustador para ela. E eles pegam peças nela, desculpa. Eles pegam peças nela. Por quê? Porque o objetivo deles é assustá-la, não é? Os fantasmas, eles assustam as pessoas. Então, ela fica morrendo de medo. Mas, com o passar do tempo, ela vai se acostumando com o lugar e com os adolescentes. Uma coisa que ela gosta muito nessa mansão... aliás, essa mansão se chama Casa do Meio. É um lugar onde os adolescentes ficam até eles se vingarem dos seus assassinos e irem para o céu. E quando eles vão para o céu, eles têm a oportunidade de reencarnar e continuar a sua vida a partir do momento... continuar a sua vida, viver, envelhecer, certo? Por quê? Porque muitos adolescentes morreram precocemente, certo? Aileen, ela foi assassinada com 16 anos. Tem adolescentes aqui que foram assassinados com 13, 12, 11, morreram muito jovens, certo? Então, ela se acostuma com esse lugar. Ela descobre o que ela precisa fazer para sair daqui, que é exatamente isso que eu acabei de dizer. Ela tem que achar o assassino, se vingar, ir para o céu e reencarnar. Só que acontece? Acontece que isso não é fácil. Por quê? Porque quando ela se torna um espírito, ela aparece na casa do meio, as suas memórias estão perdidas. Ela não se lembra de muita coisa. Ela se lembra do seu nome, ela se lembra quem ela é, pelo menos, mas ela não se lembra do que aconteceu. Não se lembra do seu assassino, nem de como morreu, certo?
ela tem vagas lembranças do que aconteceu na sua vida. Durante a narrativa, ela vai se lembrando de coisas do passado, do que viveu com seu namorado chamado Andy, do quanto ela o amava, dos momentos que passou com seus pais, de muitas coisas ela se lembra. Só que ela não consegue se lembrar de quem a matou. Por quê? Porque segundo o livro, aqui ó, não é segundo o espiritismo, tá bom? Esse livro não é um livro espírita, já vou dizendo. Não tem nada a ver com a religião espírita, tá bom? Então, caso eu tenha falado alguma coisa que não se encaixa nas crenças espíritas, me perdoe, porque esse livro é uma ficção, tá bom? Ele não é espírita. Então, essa coisa de se vingar e para poder reencarnar, eu não sei como funciona na religião espírita. Mas aqui, como eu já disse e volto a repetir, não se trata de um livro religioso, tá bom? Espírita. Não. É um livro de ficção, certo? Então, muitas coisas aqui, você que pode ser espírita, deve estar pensando, que bobagem, isso não acontece na minha religião. Mas, certo? É uma ficção. Então, esse livro fala que para reencarnar, o fantasma tem que se vingar para que ele possa ter uma outra vida, certo? Então, o que acontece? Aileen, ela não se lembra de quem a matou, não se lembra de como foi morta, certo? Ela só percebe que ela morreu e que está presa nesse orfanato. Não presa de não poder sair, mas é o único lugar que ela pode morar até encontrar o seu assassino e se vingar. E o que acontece, que eu achei muito legal, quando o fantasma ele tem que se vingar de seu assassino, ele não faz isso sozinho. Ele tem a ajuda de outros fantasmas que têm poderes. Sim, cada fantasma ganha um poder assim que morre, para compensar a sua morte prematura, certo? E os poderes de cada adolescente, está relacionado à forma como foram mortos, certo? Isso que eu acho interessante. Cada poder está relacionado como os adolescentes morreram, certo? E todos se juntam para participar da vingança, com muita alegria, né? Eles ficam super alegres. Nossa, agora vamos nos vingar desse canalha. Eles ficam muito, muito entusiasmados quando se trata da vingança. E Echo também, assim como os outros adolescentes, ela ganha um poder. E o poder dela é a capacidade de entrar no corpo de uma pessoa. Só que ela só pode fazer isso quando a pessoa estiver fragilizada, quando a pessoa estiver apavorada, certo? Ela pode entrar, não só entrar no corpo da pessoa, ela tem a capacidade de ver os pensamentos, as lembranças de qualquer um que esteja apavorado, certo? E para isso, para descobrir o seu assassino, ela se utiliza de seu poder. E é assim que ela descobre quem a matou. É um livro ótimo. Eu achei muito, muito bem feito. O autor, ele soube esconder o segredo, certo? Porque tem livros que o autor não sabe muito bem esconder quem é o assassino, para criar um suspense. E esse autor, ele fez um ótimo trabalho, porque ele soube do começo ao fim deixar o assassino, revelar o assassino apenas no final. Então ele soube esconder, ele soube fazer esse mistério, certo? E ela descobre o assassino bem no finalzinho. É uma pessoa que
que ela não imaginaria que a pudesse matar, certo? Ela ficou até muito surpresa ao descobrir o seu assassino, que eu não vou falar quem é, só vou dar uma dica que ela ficou entre 4 pessoas, certo? Ficou em dúvida entre 4 pessoas, são 4 suspeitos, certo? Essa é a única coisa que eu vou falar, são 4 suspeitos, e é o quarto, o último suspeito que a matou. E nisso todo mundo se junta para a vingança final. Será que Echo vai reencarnar? Ou será que ela vai ficar na Terra, hein? Ela reencarna ou não reencarna? Só lendo para descobrir, viu? Até o próximo resumo, viu? Tchau! Muito obrigada pela paciência de assistir esse vídeo. E eu espero que vocês gostem desse livro, porque eu achei ele maravilhoso. Não só porque eu gostei, vocês têm que gostar, obviamente. Mas eu recomendo, é um livro que eu super recomendo, tá bom? E farei resumos de mais livros mais pra frente, tá bom? Tchau!